E eu vou usar esse slide aqui como base, eu não vou seguir ele inteiro, até porque uma coisa perguntar algumas coisas para vocês para saberem qual profundidade eu falo aqui, né? Um de vocês trabalha com Big Data, nem vocês sabem o que é. Tá, beleza. Então, põe aí, passa aí. Beleza. Primeiramente, eu queria contextualizar o que é Big Data. Né? É quando a gente trabalha com grandes volumes de dados, na casa dos petabytes. Então, é diferente desse processamento que normalmente a gente faz de ter um sistema que tem tipo 10 vendas por segundo, 15 vendas por segundo. É uma coisa muito mais parruda, né? Vou dar alguns exemplos de sistemas. Por exemplo, hoje a gente tem um mercado de dados que se vende dados. Então, por exemplo, um cara de marketing, ele quer fazer uma campanha de marketing, ele quer atingir pessoas que têm idade entre 40 e 50 anos e são calvos. Então, hoje em dia você tem esse mercado, você tem essa opção de poder comprar esses dados. Como isso é feito é praticamente baseado em cookie, né? Existem empresas que têm uma rede na internet, então basicamente essas empresas elas vão lá e negociam com o site do Corinthians, negociam com os portais, negociam com um monte de key points e colocam um pixel dele lá, vamos supor que se chama assim minhaempresa.com, e aí toda vez que você entrar nesse site do Corinthians, ele vai fazer um Ajax para esse minhaempresa.com e vai clicar esse cara. Aí ele fala, eu não sei quem é esse cara, mas esse cara gosta de Corinthians. Aí conforme ele for navegando na rede, você vai clicando o cara e você clusteriza esses usuários em clusters que são vendidos para comprar mídia programaticamente. Todo esse mapeamento, essa clusterização, basicamente toda a página que o cara vê é um monte de Ajax chamando. Então, se um site tem, sei lá, 10 mil visitas por segundo, um site grande, sei lá, um UOL da vida, tem 20, 30, mas aí você vai descendo vários tipos de site. A estrutura que manipula esses eventos de todos os sites dessa rede toda para consolidar isso tem que ser muito estável, né? Ela tem que ser assíncrona, ou seja, os eventos vão chegar e vão ficar em algum lugar para desacoplar de quem processa. Então tem toda uma infraestrutura que eu vou passar aqui, mas eu dei esse exemplo para vocês entenderem o que seria uma aplicação de Big Data. Outra coisa seria, por exemplo, um clickstream de um site grande. Por exemplo, você tem um site como, sei lá, o Google, e aí você fica mapeando, o Google não, mas o Facebook. Você está no Facebook, aí eles ficam mapeando onde o seu mouse passa, quais são as partes dos sites mais quentes para o pessoal de UX conseguir utilizar o site, que a gente chama de clickstream. E outro exemplo seria, por exemplo, a Globo.com, tem uma palestra até interessante deles que, conforme o cara está navegando no site, eles vão percebendo o sentimento, tipo, o cara tá muito com a Dilma. Então ele leva isso em conta em real time para ver qual outra notícia ele mostra para você, entendeu? Análise de sentimentos, você está na Copa, aí você no Masterchef lá, e você está monitorando o que as pessoas estão achando de cada participante. Para isso você precisa monitorar os tweets que tem uma hashtag tal e fazer um processamento gigantesco em cima disso para poder clusterizar de novo as pessoas e mandar propagandas, né? Esse exemplo, esse ponto de propaganda é bem forte, é bem usado. Então, os desafios do projeto Big Data basicamente é manipular esse volume de dados. E tem dois tipos, né? Você pode estar tratando em real time, como esse caso da Globo, de tipo sentir que notícia o cara vai engajar, né? Que a gente fala. O cara não pode dar um bounce, tipo aparecer uma parada para ele e fechar. Isso é ruim, porque o cara não vê o anúncio. É ruim. O cara não pode dar um bounce, ele tem que engajar. Para ele engajar, você tem que mostrar o conteúdo relevante para ele. E tem outro tipo de Big Data que é, no caso, por exemplo, o Google Analytics. Não sei se alguém já teve a oportunidade de mexer. E aí, tudo bem?
que é um software para análise de tráfego do site, e ele tem um delayzinho ali de 5 minutos. Sempre as métricas dele tem um delay de 5 minutos, porque ele fica capturando métrica do site o tempo inteiro, fazendo processos batch, MapReduce que ele chama, e para poder mostrar aqueles gráficos que tem um delay. Então ele não é real time, você tem a parte real time e a parte não real time de Big Data. Tá. Daí aqui é uma agendinha aqui que o cara passou, eu vou falar mais ou menos das mesmas coisas. Vai passar. Deixa eu passar aqui que falou disso. Ele fala um pouco que cada ano que passa fica exponenciando o volume de dados que a gente trafega e mapeia. Isso é um movimento comum na empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, antes a gente estava preocupado em como a gente faz, não sei o que, e você vai vendo que ao longo do tempo você começa a parar de querer comprar 1000 display de uma propaganda e sim pagar mais caro para mostrar para o cara certo. E para fazer isso você precisa analisar muito dado. Tá? Deixa eu passar. Então a gente está crescendo o número de dados na internet e a gente tem o Real Time Big Data, que é isso que você precisa analisar na hora, e o de relatórios que você pode esperar um pouco. A gente vai falar disso. Beleza. Para resolver esses problemas tem toda essa stack aqui de... Tem muito mais que isso aqui, são só alguns, Hive, Spark, Hadoop, Tableau, que são bem famosos aí, Elasticsearch, Cassandra. E aqui é as soluções da AWS, né, que o slide da AWS está separados aqui, que são alguns serviços, por exemplo, o Redshift é bem famoso. A gente vai falar um pouquinho sobre eles quando a gente vai contextualizar uma arquitetura padrão de Big Data. Pode passar. Deixa eu passar. Então, beleza. A arquitetura padrão de Big Data, padrão porque é o padrão que muitas pessoas usam, então acaba sendo um padrão comum, mas ninguém catalogou. Se divide em 4 etapas. A primeira é a ingestão, que é como você injeta os dados para serem analisados. E depois é onde você vai guardar isso. Então, supondo que você está lá nesse exemplo que tem uma network capturando dados de todo mundo. Então, chegando a Jax, evento de tudo que é lugar, como que você vai fazer o handler disso e onde você vai guardar o segundo passo, certo? O terceiro passo seria como eu vou processar esse monte de informação bruta para gerar algum resultado relevante. E a última é a visualização, que para volumes de dados gigantescos, para toda essa stack, ela não é uma stack barata. Você tem que ter dinheiro, né, para montar toda essa stack, tanto de engenharia quanto de software. Então não faz muito sentido você ficar na parte de visualização fazendo o JavaScript de tudo. Tem várias soluções, como o Tableau, que são um pouco salgadas, mas você pluga ele e ele gera os gráficos, você consegue cruzar tudo. Quem mexeu no Google Analytics sabe um pouco que você consegue ir lá e falar: eu quero todos os caras de Windows, com todas as minhas sessões ativas por 30 segundos. Você consegue cruzar coisas e ele gera visões para você. Tá, então essas 4 etapas. Dentro dessas 4 etapas, aqui ele colocou algumas ferramentas que você pode usar em cada uma. A gente vai passar devagar por cada passo. Então, na ingestão, quem gera os dados? Quem gera os dados é as suas aplicações web, seus devices, se você usar a Internet of Things, IoT. Você pode ir usando GPS para gerar a localização, se você quiser fazer alguma coisa com isso. E aqui você tem o Flume, que é um framework para você agregar logs, né? Você pode gerar dados a partir de logs. O Log4j tem appenders para você poder enviar informação, tanto para um Kibana, para um Kinesis, que ele já vai falar. A gente tem uma lib do Kinesis. Kinesis é o produto da Amazon, que integra, né, a stack, ele vai estar por toda a parte. Eu vou explicando, mas você pode colocar essa lib no seu software para ele ficar enviando informação. Tá?
Na parte de persistência a gente tem uma pancada de coisa, né? Desde o S3, que é um storage de objetos, até o banco de dados, o Kafka. A gente vai aprofundar mais nessa parte. Aqui na parte do processo a gente tem Hadoop, Hive, que é para você poder fazer SQL em cluster HDFS, o Elastic MapReduce, que é o Hadoop as Service da Amazon. Beleza, a gente vai entrar nos tipos. E aí aqui na visualização aqui tem esses softwares as Service, tipo o Tableau ou esse SAS, e aqui umas bibliotecas JavaScript para gerar gráfico, que seria o Float e o D3. Tá, agora vai focar aqui na injeção de dados. Vou passar aqui. Então, foi o que eu falei para você. Você pode injetar dados na sua stack de Big Data, a partir do seu banco de dados, a partir de logs, ou um clickstream, que você faz esse processo de ficar recebendo chamadas assíncronas de vários sites. Você pode enviar arquivos. Ele contextualizou em transacional arquivos e stream, né? O tweets aqui é um exemplo de stream, que é toda hora alguém está tweetando, então é um stream de dados que não para. Né? Quem ficou, sei lá, quando você estava na Copa, você estava Neymar lá e ficava F5, você vê que era de 50, 100 de uma vez, cada vez que você apertava aparecia. Beleza, vamos passar. Beleza. Esse processamento em stream é o real time. Tá? Os outros vão ser, não vão ser real time. Para isso tem basicamente, ele colocou dois softwares aqui, são os mais usados, que é o Amazon Kinesis e o Kafka. Alguém já ouviu falar do Kafka? Tá. Basicamente esses softwares funcionam como uma fila. Tá? Então você tem um monte de gente mandando dado e você tem que desacoplar esses caras que estão mandando dados de quem consome dados. Por quê? Porque se você precisar escalar na hora de ouvir, você põe mais nós para receber dados. Se você precisar escalar na hora de consumir, você põe mais nós na hora de consumir os dados. Então todos esses dois eles escalam por nós. O Kafka é como se fosse um RabbitMQ, mas muito mais rápido, sem nenhuma feature avançada de Dead Layer Queue. É um negócio que simplesmente recebe um monte de coisa e depois é consumido. Tanto que o tempo padrão de armazenamento do Kafka é 24 horas. E se você não mudar as configurações padrões dele, ele dropa, né, as mensagens. O Kinesis é o equivalente da Amazon. Qual a vantagem? Que aqui no Kafka, na verdade é o Kinesis que tem essa configuração padrão de 24 horas. No Kafka você vai ter que ir lá instalar no EC2 o Kafka, aprender a configurar o servidor, manter, saber escalar os nós, toda a alta disponibilidade, e esse da Amazon está pronto. E você só fala, cara, se vira. E aí você tem até linha que você configura e ele escala, configura, faz todas as coisas que você precisa. Tá bom. Não? Não, eu estou usando isso lá. Tá, pode passar esse aqui que a gente está falando. Aqui ele falou a diferença do Kinesis e do Kafka. Tá, daí vem a outra parte de storage aqui, que seriam os storages não real time, né? Então, você tem vários sabores. Você pode guardar as coisas no S3, por exemplo, em arquivos. Isso é uma estrutura que o pessoal chama de Data Lake, que é basicamente você pega os seus dados brutos no formato que você gera eles e deixa no S3, e depois rola um processamento batch de pegar esses dados do S3, converter eles em outra coisa que faça sentido para você, e aí você move eles de pasta, mas de qualquer jeito você sempre vai ter esses dados brutos para sempre, se você quiser voltar no tempo e reprocessar. E aí, por questão de custo, às vezes os caras jogam esses dados no Glacier, que é o storage de baixo custo da Amazon, que custa bem barato e você demora horas para pegar de volta. Você tem o Hadoop File System, então no caso quando você usar o Hadoop é o quê? Ele é um software que ele consegue processar grandes volumes de dados, falando abstratamente, e ele tem um File System distribuído. Ele não lê do S3, digamos assim, nativamente. Você tem que
guardar os arquivos, você tem que gravar os arquivos no file system dele para poder usar. Outro tipo de armazenamento que tem é um Elasticsearch ou um Solr da vida, porque às vezes se a sua necessidade é só de query, vale a pena você pegar e começar a indexar as coisas e depois buscar pelo índice do Solr, que usa o Lucene, é bem rápido. Tem um banco de dados também que é incomum, né, quando você quer muita performance. Na verdade ele é um antônimo do Dynamo, que é para responder muito rápido, e o RDS é quando você... é basicamente o que a gente usa hoje. Então isso aqui, se você está represando a parada e ficar lotando o banco de dados relacional, você não vai performar na query, mas é uma opção. E você tem o Elasticache, que no caso da Amazon ele tem Redis e Memcached, que é outra opção de resposta rápida. Você vai ver que ele vai começar a contextualizar aqui o que é quente e o que é frio. O frio demora e o quente é rápido. Tem uns trade-offs aí, mas o cache e o Dynamo são muito rápidos, né? A diferença entre eles é porque aqui usa a Memcached, que é uma aplicação que é bem consolidada no mercado, a service gerenciada pela Amazon, e um Redis também, que tem vários recursos para você fazer query nele, mais complexas do que o Memcached, e o Dynamo tem um client e uma linguagem dele específica. Aí ele fala do anti-pattern, que é usar o banco de dados para fazer tudo, né? Integrar o seu sistema usando o banco de dados, é um canivete infinito, faz tudo. Daí aqui ele contextualizou as opções que você tem atualmente. Você pode gravar em cache, que seria o Elasticache, você pode gravar de qualquer forma no banco de dados relacional, você pode usar o S3 para gravar dessa forma, falando assim, vamos supor que seja em JSONs. Você pode guardar ele o S3 é como se fosse uma pasta na nuvem. Você pode guardar numa pasta todos os JSONs lá, e aí quando o processamento batch processar eles, ele move para uma pasta lá, tipo processados, e vai usando esse block store. Só que o legal disso é que você sempre tem o dado bruto. Tá? Você pode transformar ele quantas vezes você quiser. E aí você tem os NoSQLs e o Search para guardar, ou um Hadoop File System, se for o caso. De novo, eu não estou aprofundando nas coisas aqui porque não vai fazer muito sentido, senão eu teria que falar só de Hadoop ou só de Elasticsearch. Aqui é de novo as ferramentas da Amazon para cada item daquele, as respostas. Pode passar. Aqui ele coloca uma matriz que é bem interessante. Ele fala o seguinte: se você está gerando eventos ou qualquer tipo de dado que não é estruturado e você não vai fazer query neles, como um JSON que pode ter algumas informações do tipo user agent e hora, alguma coisa assim, que você não vai fazer query, que muitas vezes não é esse o caso, você pode usar o S3 nessa forma de pastas, como eu te falei. Quando você tem dados não estruturados, mas você vai fazer query neles, você vai transformar eles para fazer query, você pode usar o Hadoop File System. Então você praticamente vai colocar eles no sistema do Hadoop, você vai transformar, e dentro do Hadoop você tem vários frameworks que você pode fazer a query ali. No Kinesis lá também, você pode fazer query naquele stream, daquele momento, para tirar alguma coisa real time. Tem frameworks que você consegue fazer